galera linda, eu sou Juliana Vasquez, isto é Método GV e hoje teremos outro vídeo com um convidado muito bacana. E esses vídeos, este tipo de vídeos, a ideia é convidar doutorandos e mestrandos, especialistas em diversos temas para responder perguntas que vocês fizeram nas redes sociais. Hoje nos acompanha um colega e amigo, Felipe. É Felipe Novares ou Felipe Novari? Eu sou muito ruim, Felipe, falando sobrenomes, viu? É Novaes mesmo. Novaes, nossa, viu? Em espanhol seria Novares, um negócio assim. Mas Novares? Novares, isso. Bem-vindo, Felipe. Felipe é psicólogo. Obrigado. Ele fez mestrado na PUC, agora está fazendo doutorado na PUC, né? Estou correta? Isso mesmo. Legal. Ele é integrante do Laboratório de Pesquisa de Psicologia Social L2P2 e ele pesquisa agora no doutorado a evolução da inteligência por seleção sexual. Bem chique, aí. Bem chique mesmo. E vamos aproveitar os conhecimentos do Felipe para ele nos responder algumas questões sobre a relação entre inteligência e eu botei aqui atrativo físico, mas eu acho que ele falou, quando eu perguntei para ele, ele falou atratividade, né? Essa palavra correta, Felipe? É correta. A diferença é que quando você fala atratividade física, você está se referindo literalmente à aparência física mesmo da pessoa. Atratividade é como se eu estivesse falando do saldo geral das características físicas e não físicas das pessoas. Aí eu julgo se ela é atraente ou não. Essa que é a diferença. Essa a ideia, tá? Então, essas são as perguntas que se basam em que tanto uma pessoa é atraente para nós, né? Para outra pessoa. E essas perguntas vocês deixaram nas redes sociais, eu fiz um pequeno resumo e vou dar para Felipe responder, tá? Felipe, antes de começar, você gostaria de falar alguma coisinha antes de começar as perguntas ou quer começar assim, rápido? Só talvez falar um pouquinho mais do meu tema, que assim, o meu interesse principal quando eu entrei no doutorado foi estudar evolução humana e relação entre biologia e cultura. E aí, assim, calha de esse campo da atratividade ser bem bom para a gente estudar essa relação entre biologia e cultura, porque vários critérios que a gente usa para julgar a atratividade de alguém são critérios que têm muito a ver com biologia e tem vários outros que são peculiaridades culturais. Então, uma coisa tem relação com outra, então esse campo da atratividade é bem bom para estudar isso. E eu também tenho um interesse especial em estudar inteligência, criatividade, cognição, e isso também tem tudo a ver com biologia e com cultura. Então, assim, o meu tema está sempre vendo como que uma coisa se relaciona com a outra. Eu vou falar a verdade, Felipe. No início foi um pouco difícil para mim explicar sobre o tema para que as pessoas perguntem, tá? Porque eu tinha a ideia de que era necessário alguns conhecimentos prévios para as pessoas perguntarem. Mas agora eu tenho aqui 7 perguntas, eu não sei se entram no campo da pesquisa de você, mas você vai me responder se vão ou não vão, tá? Tá bom? Porque aqui tem perguntas de todo tipo. Legal. Todo tipo. Vamos começar, tá bom? Então, a primeira pergunta, eu acho que as 2 primeiras perguntas, Felipe, tem muito a ver, não sei se com preconceito ou com mito sobre pessoas bonitas, fisicamente bonitas, guapas, em espanhol, tá? Então, a primeira pergunta eu não sei, você vai rir de mim, mas é verdade que pessoas bonitas são muito pouco inteligentes, por dizer de um jeito legal, né? Tem alguma relação entre beleza e inteligência, ou falta de inteligência, ou pouca inteligência, ou é um mito, um preconceito feio? Eu acho que essa pergunta pega uma ideia que às vezes a gente ouve no cotidiano, que é que
se a pessoa não é muito fisicamente bonita, ela compensa sendo inteligente, e o contrário também, né? Se ela não é muito inteligente, ela compensa sendo bonita. Mas assim, aparentemente não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas tem algumas coisas interessantes que a gente pode dizer sobre a relação de beleza e inteligência. Tá? Que é o seguinte, tem algumas características que a gente se baseia para julgar a atratividade, a beleza de alguém, e que se relacionam com a inteligência. Mas assim, eu não sei se dá para dizer que a beleza no geral tem relação com a inteligência. Mas algumas características sim. Por exemplo, geralmente pessoas que têm a face mais simétrica, um lado mais parecido com o outro, assim, sem ter isso, a proporção assim, né, da face. Isso tem relação com a beleza. Então, pessoas com a face mais proporcional, mais simétrica, são geralmente consideradas mais bonitas. E essa simetria corporal, no geral, tem relação com o nível de inteligência. É? É uma relação baixa, mas tem, assim, é uma relação baixinha, mas tem. Tá? Por quê? Aí que a gente entra numa área que é mais técnica, mas eu vou tentar resumir em umas duas frases, que é o seguinte. Geralmente, o nível de inteligência ele tem a ver com o funcionamento biológico geral do organismo. Então, se você não é muito saudável, assim, se você tem genes que não criam um sistema imunológico bom, esse tipo de coisa, então o seu desenvolvimento vai ser mais atingido por doença, por condições ali ruins do próprio desenvolvimento. E isso vai afetar a inteligência. É, e, e, e uma das consequências desse tipo de doença que atinge as pessoas durante o desenvolvimento é, é a assimetria corporal. Então, geralmente, pessoas que tiveram doenças ao longo do desenvolvimento têm o corpo menos simétrico. Então, assim, é por isso que a simetria corporal tem a ver com inteligência. Então, assim, indiretamente, a gente poderia dizer que existe um pouquinho de relação entre beleza e inteligência, mas eu acho que para nível de cotidiano, não significa que você vai olhar para alguém e falar assim, nossa, que cara simétrica, então você é inteligente. Não dá para dizer isso, entendeu? Ou o contrário, né? Que cara pouco simétrica, você é burro mesmo, né? Então, não dá para fazer, Exatamente. não dá. Não dá. Não dá para Não dá para fazer. generalizar. Isso. Aí só para dizer, para abrir um parêntese, é isso que eu falei, a gente consegue enxergar quando a gente faz pesquisa, assim, com, sei lá, com grupos de centenas de pessoas. Aí a gente nota que tem uma relaçãozinha entre uma coisa e outra. Mas quando você está no cotidiano e vê uma pessoa, interage com uma, duas pessoas, você não consegue aplicar essa lógica que você enxerga em populações para indivíduos. Então, assim, não cheguem no cotidiano dizendo que as pessoas são inteligentes ou burras por causa da aparência física, porque não funciona. Tá, maravilha. E a segunda pergunta, Felipe, é muito parecida à primeira, só que botando outra coisa nas pessoas bonitonas. Que é se são... eu também tive problemas para traduzir esse negócio. Se tem um trato ruim, desrespeituoso com outras pessoas por se acharem muito guapas, muito bonitas, muito maravilhosas fisicamente. Tem relação isso de ser bonito com ser chato, assim, cara do mal, ou menina do mal? Ou tampouco? Tem nada. Olha, eu nunca vi nenhum estudo relacionando uma coisa com a outra, mas dizendo assim, por percepção pessoal mesmo, eu acho que não necessariamente. Eu acho que se a pessoa vai ser mais ou menos arrogante, pode. Não sei se tem muito a ver com essas características de inteligência ou atratividade. Talvez tenha, mas eu acho que que é o mesmo caso da resposta anterior. Acho que não. Para nível de cotidiano, não dá para você ver uma pessoa bonita e já associar assim, essa pessoa deve ser arrogante também. Não, eu acho que são características independentes na maioria das vezes. É. E carregam preconceito, né? Preconceito para pessoas bonitas, preconceito para pessoas loiras, preconceito para pessoas feias, preconceito para pessoas gordas. A gente tem um conjunto de coisas e é bom que você que você lê sobre esse tipo de coisas, fale, eu não vi estudo algum que fale sobre isso, né? Ou já vi algumas coisas, mas são coisas bem pequenas em resultados, em relações.
Não, e tem ainda uma coisa interessante, porque geralmente existe de fato um preconceito contra pessoas bonitas, só que assim, é um preconceito contrário, na verdade, né? É porque geralmente a gente tende a atribuir características positivas a pessoas fisicamente bonitas, assim. Viu? Então, por exemplo, você vê uma pessoa bonita, a tendência é você achar que ela também é competente, que ela também é moralmente correta, que ela é legal, que ela é altruísta. Então é justamente o contrário. No cotidiano as pessoas tendem a julgar sem saber positivamente as pessoas que são mais fisicamente atraentes, que são bonitas, né? E tem um estudo sobre isso, né? Tem um estudo Tem, experimental que testaram isso, né? não, tem vários, assim, isso daí é um achado, é um ponto pacífico na literatura, assim, é um estudo, é um resultado que vários estudos encontram há anos, assim. Na psicologia social, né, que é a área que eu estudo, a gente até chama isso de efeito halo, que é essa tendência que a gente tem de pegar uma característica da pessoa, por exemplo, a beleza, e aí a gente supõe que todas as outras características são boas também, porque elas seguem o halo da beleza. Então, assim, se ela é muito bonita, ela vai ser muito legal, muito inteligente, muito competente. Isso não necessariamente corresponde à verdade, mas é o que a gente tende a achar. Entendi. Entendi. E tem o que você acabou de responder ou falar, tem muita relação com a pergunta que vem, que é por que é mais fácil para algumas pessoas ficarem impressionadas com a beleza, mais com a beleza do que com a inteligência de alguém? Porque é mais, impressiona mais essa característica que a inteligência. Isso é verdade ou também não? Não, não necessariamente, mas assim, eu acho que essa ideia vem do fato de que a aparência física é a primeira característica da pessoa com a qual a gente tem contato, né? Se você nunca viu alguém antes, nunca interagiu, tudo que você pode supor sobre aquela pessoa vai se basear na aparência física dela. Então, esse efeito halo que eu falei na resposta anterior, até existe para aparência, para a inteligência também. Quando a gente conhece a pessoa, já interagiu e vê que a pessoa é inteligente e tal, a gente também tem esse efeito halo, a gente passa a achar que as outras características ao redor disso também são positivas. Aí está. A primeira E a coisa que mesma coisa vemos ocorre é a mais ainda inteligência. com a aparência, né? Que é a primeira coisa. Não, não, a primeira coisa que a gente vê é a aparência. Não, Porque se você não interagiu, você só vai ver a pessoa, né? Então você meio que vai formar alguns pré-julgamentos para guiar a sua opinião sobre a pessoa. Porque é aquele negócio, né? A gente não consegue no cotidiano analisar tudo, nem coisas, e nem acontecimentos, e nem pessoas, de maneira completamente racional e analítica. Você vai se basear em pistas limitadas. E quando a gente interage com pessoas, essas pistas limitadas são características do corpo. Se a pessoa é bonita, sei é. lá, esse Primeira tipo de coisa coisa. que a gente Não, vê. é, Oi, não tem muito como impedir isso. aproveitando aqui, que não está na minha lista de perguntas, mas eu fiquei pensando nisso, aproveitando agora que estou falando com você. O fato de como as pessoas valoram a inteligência de outras é uma coisa que eu fico pensando às vezes, porque uma pessoa pode ser inteligente para um grupo e pouco inteligente para outro grupo. Você que pesquisa um pouco isso, poderia me dar algumas informações sobre isso? Porque a inteligência, como se valora a inteligência? Como outro valora a inteligência de outra pessoa? Como eu valoro a inteligência sua, por exemplo, a inteligência do meu marido, das minhas amigas? Tem um jeito de valorar isso? É muito subjetivo ou existem pontos que a gente olha em outro para dizer, nossa, esse cara é inteligente mesmo? É, tem duas coisas aí, né? Tem o uso do termo inteligência que a gente usa na universidade, quando a gente vai fazer estudo sobre inteligência, e tem o termo inteligência que a gente usa com as pessoas no cotidiano. Tem significados levemente diferentes. Quando a gente fala de inteligência na academia, a gente está se referindo a uma característica chamada de desempenho cognitivo. E o desempenho cognitivo, ele é meio que geral. Então, assim, em testes psicológicos, a gente consegue ver que se uma pessoa geralmente tem um desempenho bom em matemática, ela vai tender a ter o desempenho
também bom em outras áreas, que podem não ter nada a ver com matemática, porque o desempenho cognitivo ele é geral. Então, se você tem diferentes tarefas que para você se sair bem nelas, você precisa de desempenho cognitivo bom, então se você tem o desempenho cognitivo alto, você vai se sair bem em todas. Claro que a pontuação nem é a mesma, por isso que a gente tem pessoas que são boas em matemática e não em línguas e tal. Mas assim, não é que a pessoa vai ser boa em matemática e zero e muito ruim em línguas. Em geral, não é isso que acontece. Só que no cotidiano a gente não elabora a opinião sobre a inteligência das pessoas com base em testes psicológicos. É com base no que a gente está vendo ali na interação social. Isso. Então a gente usa parâmetros diferentes, que geralmente são parâmetros bem culturais de inteligência, né? Então, por exemplo, mesmo dentro de um país específico, você vai ter um grupo de pessoas que vai achar que pessoas que, sei lá, que gostam de arte são mais inteligentes do que quem não gosta. Ou quem gosta de literatura é mais inteligente do que quem não é, do que quem não gosta. Outros grupos de pessoas já vão usar outros parâmetros, sei lá, se a pessoa entende bem piada, se a pessoa é boa em fazer piada, é sinal de que, pô, tá vendo, ela é boa em pegar o negócio. Então é mais ou menos assim que funciona. No cotidiano, então, a gente usa características que podem sim estar associadas à inteligência, mas não necessariamente a gente tem uma noção técnica de inteligência, que é essa que eu falei primeiro, né, dos testes psicológicos. Então é bem subjetivo, vai mudar de uma pessoa para outra e de uma cultura para outra, ok, considerado uma pessoa inteligente. Socialmente Olha, falando. sim. Se você for levar em conta esse aspecto do cotidiano muda. Mas, assim, em termos mais científicos, geralmente as características que indicam inteligência numa cultura são muito parecidas com as características que vão indicar inteligência em outra cultura. Então, não varia tanto assim. Entendi. Que bacana. Obrigada. A ver, vamos para outra pergunta. O que determina que uma pessoa goste mais da aparência física do que da inteligência de outra pessoa? O que determina isso? Que eu seja mais focada em inteligência ou que eu seja mais focada na aparência dos meus parceiros, das minhas parceiras? Nossa, são várias características, mas a primeira delas, e eu acho que é a mais óbvia, talvez, talvez a pessoa que tenha feito a pergunta tenha pensado nisso, que é o seguinte, se a pessoa se acha inteligente, ela vai tender a levar mais em conta a inteligência no parceiro, num potencial parceiro. Se ela acha que é muito bonita e não é tão inteligente, ela vai tender a levar em conta a inteligência, a beleza do parceiro. Interessante. Então é mais ou menos assim, né? A gente valoriza num potencial parceiro amoroso aquilo que a gente acha que mais combina com a gente. E tem mais outras coisas. Por exemplo, se as pessoas, em geral, mulheres, né? Vou falar agora de mulheres. As mulheres que estão mais interessadas em relacionamento casual, então assim, a mulher não está muito interessada nem em namoro, nem em casamento, ela tende a levar mais a beleza em consideração do homem, né? Que ela está interessada. Okay. Com os homens não é a mesma coisa. Por quê? Porque os homens eles levam muito mais em conta a beleza, independente do interesse deles. Então, se eles querem namorar, eles levam mais em conta a beleza. Se eles querem, sei lá, um relacionamento casual, eles vão levar mais em conta a beleza também. Então, não muda muito entre os homens. Okay. Mas, assim, em geral, aí agora falando em geral, né? Em geral, a gente tem algumas características que tanto homens quanto mulheres independente da ordem de prioridade, levam mais em conta para julgar se uma pessoa é atraente ou não. E geralmente inteligência está entre as 5 primeiras, assim, as 6 primeiras. Inteligência e criatividade. Tá. Me conta as primeiras. Para homens e mulheres muda, né? Então, assim, para mulher geralmente tá fidelidade, respeito, altruísmo, status social. E inteligência e criatividade, assim, são as 6, 7. Inteligência e criatividade sempre está para o finalzinho dessa lista de 6, 7. Sério? Agora, para os homens é muito parecido. Essas que eu falei são muito parecidas, exceto o status social. Os homens não ligam assim, para o status social da parceira. E no lugar de status social está a aparência física. Eita.
Interessante. É, São valorações diferentes que se fazem, então, entre homens e mulheres, para escolher um são. parceiro, uma parceira, amoroso, sentimental, ocasional, que seja. Olha aí, você Sim. respondeu também parte da pergunta que eu ia falar, que uma pessoa perguntou, de que depende que uma pessoa escolha alguém bonitão ou inteligente, ou bonitona ou inteligente, para um relacionamento amoroso. Depende do tipo de relacionamento que ela procura. Você acabou de falar uma coisa relacionada a isso, né? Se é ocasional ou se não é, né? Sim. Em relação à inteligência, tem pouco estudo. Inclusive, no meu doutorado, essa é uma das perguntas que eu estou tentando responder. Se inteligência é uma característica mais atraente para quem está procurando relacionamentos de longo ou de curto prazo. Então, assim, é o que os poucos estudos que existem dizem sobre isso. Eles dizem que, assim, na realidade não tem consenso, porque tem alguns estudos que mostram que a inteligência ela é mais atraente para relacionamentos casuais. Outros estudos mostram que é mais atraente para relacionamentos compromissados, longos. E outros estudos ainda mostram que é atraente nos dois. Então, a inteligência seria o caso de uma característica que ela é atraente para quem está procurando qualquer tipo de relacionamento. E eu acho que isso faz muito sentido com o que eu venho vendo na minha pesquisa, que é o seguinte: inteligência tem muito a ver com outras características que têm a ver com beleza física, que é igual eu falei na primeira pergunta, né? Simetria facial, esse tipo de coisa mais biológica, né? Digamos assim. Então, inteligência tem muita relação com essas características. Tem a ver com também, assim, incrivelmente, inteligência tem também uma relação baixa, mas tem com a qualidade do esperma masculino. Então, o que é a qualidade do esperma? É a quantidade de espermatozoides, o tempo de duração deles depois da Sério? ejaculação e coisas assim, sério. É uma relação bem baixa, mas existe. Mas existe. Tá, entendi. É, E a inteligência também tem relação com outras características que não são muito biológicas, por exemplo, tendência de ter alto status social na vida adulta. Então, geralmente pessoas mais inteligentes, elas têm melhor desempenho acadêmico e melhor desempenho profissional. E aí lembra que na pergunta anterior eu falei que status social é uma das características que as mulheres mais levam em conta na atratividade do parceiro. Então, e aí assim, tem alguns estudos que sugerem que o outro motivo pelo qual a inteligência é atraente é que não apenas pessoas mais inteligentes têm características biológicas, entre aspas, melhores, né? Essas pessoas mais inteligentes também têm mais chance de, digamos assim, dar certo na vida. Então elas Claro. acabam sendo atraentes por tabela, entendeu? Isso. É isso que eu pensei. Uma pessoa inteligente tem mais possibilidades de ter uma profissão legal, se desenvolver bem no Sim, trabalho, é, crescer no trabalho, ganhar mais grana, sei lá. Então, tudo um conjunto de coisas além de só ser inteligente. É sim. isso que eu E, pensei também. e tem uma outra coisa também. Pessoas mais inteligentes geralmente têm tem maior expectativa de vida. Então elas vivem mais. Fazem Por melhores dois motivos. escolhas? Hã? Fazem melhores escolhas? Por isso? Fazem melhores escolhas, cuidam melhor da própria saúde, se envolvem menos em acidentes fatais, esse tipo de coisa. Então, é meio que por isso. Ah, mira, que interessante, que interessante. Vamos para a pergunta 6, Felipe. Esse também, as perguntas, eu lembro para você que as perguntas eu coletei de pessoas leigas, não psicólogos, não pesquisadores, tá? Porque a ideia é responder perguntas comuns, simples, que qualquer pessoa teria na cabeça. Tá? Então, uma pergunta que eu fiquei assim, ui, que interessante. Entre dinheiro, inteligência e beleza, é uma coisa que, muito parecida ao que você falou das prioridades, né? O que é mais atraente para homens e que para mulher? Você já respondeu parte dessa pergunta falando que a beleza é uma característica que o homem procura, que não necessariamente a mulher. Tá? Entre as outras duas, dinheiro, por exemplo, ou status, pode falar dessas três e a diferença entre homens e mulheres, se é que existe uma diferença? Você está falando da busca por status da própria pessoa, não do parceiro amoroso? Não, estou falando de entre três características, dinheiro ou status.
inteligência e beleza, existe uma diferença entre homens e mulheres no que procuram no parceiro, entre essas três características? Ah, sim, sim. Então, aí é isso que eu te respondi antes em relação a status social e dinheiro, né? As mulheres, elas tendem a procurar mais parceiros com status social do que homens procuram mulheres com status social. Então, isso é uma característica bem marcada, é bem consensual entre os estudos. Agora, em relação à atratividade, à beleza física, né, tem a diferença também que eu falei na pergunta anterior, que é a de que os homens levam isso mais em consideração, independente do tipo de relacionamento que eles Mas, procuram. Felipe, por quê? Por que é tão procurado isso? Por que procuram tanto isso os homens? Tem alguma resposta para isso? Então, tem uma resposta do ponto de vista que a gente chama na minha área de causas distais do comportamento, que é o motivo pelo qual aquela tendência pode ter evoluído ao Tá. longo da história. Porque assim, a tendência de homens priorizarem mais a beleza física do que as mulheres é um achado universal. Assim, tem uns 30 anos que estudam isso e há 30 anos que esse mesmo resultado aparece. Assim. Então, aparentemente, não é algo que depende da época, não é algo que depende da cultura, porque isso também ocorre em culturas de caçadores-coletores, por exemplo. Então, só que a diferença numa tribo de caçadores-coletores, o homem com status social não é o homem que está empregado numa profissão que dá muito dinheiro. É o homem que é um bom caçador e leva mais carne para a tribo. Uhum. Então ele tem mais status social e, consequentemente, ele é considerado mais atraente também pelas mulheres. Então, assim, qual é a explicação da tendência dos homens priorizarem mais a beleza física? Pelo ponto de vista da evolução, de explicações evolucionistas para o comportamento, entende-se que o sexo masculino ele acaba assim, pro homem a reprodução é mais barata, digamos assim. Por quê? Porque o único gasto que o homem tem para se reproduzir são os gametas. Agora, assim, de resto, não tem mais nenhum gasto biológico. A mulher, não. Biologicamente, a mulher tem um monte de custo. A começar pelo próprio gameta, que a mulher produz um por mês. O homem Uhum. produz trilhões por semana. O outro custo é que a mulher fica vários meses gestando os filhos. Porque as fêmeas dos mamíferos ficam grávidas, né? Então elas ficam um tempão com o bebê dentro delas. E depois que nasce, elas também têm que amamentar. Então, assim, é um monte de custo a mais do que o custo único do homem, que é gastar gameta. Então, assim, como a reprodução é mais barata para os homens, a tendência é eles terem critérios de atratividade que faz com que eles tenham mais filhos em menos tempo. Então, primeiro, os homens são menos seletivos com as parceiras amorosas. Eles são muito seletivos com relação à aparência física, mas eles são menos seletivos no sentido de que eles levam em conta menos critérios para selecionar uma parceira ideal para ter relacionamento. As mulheres consideram muito mais critérios do que os homens, muito mais. E os homens também, eles se atraem por características nas mulheres que têm relação com fertilidade. Então, por exemplo, a beleza física tem relação com fertilidade. A própria inteligência, a própria inteligência não, a própria simetria facial que eu tinha falado no início do vídeo, que tem um pouco de relação com inteligência também, a simetria facial tem relação com a beleza. Então, pessoas mais simétricas são mais bonitas. E a simetria facial também tem correlação com fertilidade. Então, assim, tem outras características também. Por exemplo, o padrão de coloração da pele. Não é se a pele é mais escura ou clara. É o padrão de variação de coloração da pele no corpo. Então, por exemplo, se a pessoa tem muita mancha, Uhum. isso é sinal de que ela pode ter algum tipo de doença. Então, se ela tiver mesmo, a fertilidade dela já está um pouco diminuída por causa disso.
Entendi. É Então, uma isso é uma variação. coisa que os homens levam em conta para dizer se alguém, uma mulher é bonita ou feia, por exemplo. Então, Então assim, é, a gente vê que tudo que os homens levam em conta para considerar a atratividade de uma mulher gira em torno de características indiretamente ligadas com fertilidade. As mulheres, por outro lado, elas levam mais em conta características que nos homens que estão indiretamente ligadas à capacidade do homem de contribuir no investimento parental com recursos. Então, por exemplo, o próprio fato delas preferirem inteligência mais do que homens é um sinal de que elas querem um parceiro com características que fazem com que eles tenham maior status social, que se uhum. traduz em mais recursos, né? Uma pessoa que tenha maior status social. Status social é uma coisa que eu também fiquei pensando. Não só é ter grana, né? Ou sim, é diretamente relacionada a dinheiro? Ou é uma coisa mais abrangente? E status social é mais abrangente do que só ganhar dinheiro, mas na nossa cultura enfim, em sociedades que têm dinheiro, o dinheiro é o mais acurado indicador de status social. Entendi. Então, Então, seria... geralmente, pessoas que têm mais dinheiro têm mais status social, muito embora o status social não se reduza só ao dinheiro. Entendi. Felipe, vamos à última pergunta. E a gente falou muito de diferenças entre homem e mulher, tá? E a última pergunta fala de diferenças entre pessoas heterossexuais e pessoas, estou falando em espanhol, e pessoas não heterossexuais, tá? Heterossexuais e não heterossexuais. Tem uma diferença na valoração das características do parceiro, segundo heterossexuais e não heterossexuais, ou é a mesma coisa? Tem algumas diferenças, sim. Tá? E essas diferenças, assim, elas podem ser resumidas da seguinte forma. Os critérios de atratividade, eles variam muito mais em virtude do sexo do que da orientação sexual. Então, Tá. isso significa o seguinte: homens heterossexuais e homens homossexuais, eles geralmente têm os mesmos critérios de atratividade. Então é por isso, por exemplo, que tem até uma coisa que eu já ouvi falar, assim, digamos assim, da comunidade de homossexuais aqui no Brasil, pelo menos, que é o seguinte: os homens homossexuais parecem que eles ligam mais para ir em academia, para ligar para aparência, esse tipo de coisa, do que as mulheres ligam para julgar a atratividade dos homens. Então, assim, entre si, os gays, eles parecem que investem muito mais na aparência, porque eles levam muito mais em conta a aparência para julgar a atratividade de um potencial parceiro amoroso. E isso tem a ver com os próprios critérios de atratividade dos homens, porque os homens fazem isso com as mulheres também, né? E aí agora você imagina um homem com outro homem, aí a coisa fica mais fica maior ainda, né? Fica mais exagerada. Porque é um homem julgando a atratividade de outro pela beleza e esse outro julgando a atratividade do outro também pela beleza. Então é um negócio mais fica mais ficar mais exigente para esse lado de investir na aparência. Com relação a mulheres homossexuais, tem menos estudo. Tá. E esses estudos não concordam muito. Assim, tem alguns estudos que têm esse mesmo resultado aí que eu falei. Quer dizer, os critérios de atratividade vão variar por causa do sexo, não da orientação sexual. Então, por exemplo, as mulheres lésbicas, elas também teriam maior ênfase no critério de status social da parceira amorosa, não tanto beleza. É. Pois é, só que aí tem algumas outras pesquisas que mostram que as mulheres homossexuais, elas não levam tanto em conta o status social quanto as hétero, mas levam mais do que os homens gays, de qualquer forma. Tá. Então, assim, de qualquer forma, o que eu falei no início se mantém, né? Os critérios variam muito mais em virtude do sexo do que da orientação sexual. Ah, que interessante. É um mundo para pesquisar, né? Que área Sim. tão interessante para pesquisar. Muito É. interessante. Esqueci de falar. Em relação à inteligência, não tem nenhum estudo que eu saiba. Então, eu não sei responder ainda se tem diferença de héteros e homossexuais. Ah, olha aí, que Não sei. interessante. Tem um mundo aí para pessoas que queiram pesquisar isso. Já tem aí um monte de coisas, de perguntas que poderiam ser respondidas com boas pesquisas.
Felipe, o interrogatório acabou. Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Tomara que as perguntas sejam assim apropriadas para os conhecimentos que você tem. A gente vai seguir coletando perguntas para tentar fazer outros vídeos com outras questões, que eu acho uma coisa muito interessante. Muito obrigada pelo tempo de você. Você foi uma das primeiras pessoas que eu falei que queria fazer esse projeto, que eu convidei para participar e que topou, né? Maravilha. É uma coisa muito boa. Eu gosto muito dessas coisas. E então, a gente vai encerrar o vídeo. Você tem alguma rede social, canal, projeto que esteja realizando nesse momento, que queira falar para a gente, ou alguma direção de rede social, por se alguém quer continuar o trabalho de você, seguir mais de perto, ou se comunicar com você, sei lá. Não, então, primeiro eu queria te agradecer porque foi muito legal responder essas perguntas. Eu acho que cada vez que eu respondo perguntas de pessoas que não são da área, eu aprendo um pouco mais do meu próprio tema, né? Sim, sim. Então isso é bem legal, eu gosto de fazer esse exercício. E obrigado por me chamar, foi um prazer. E agora em relação à rede social, né? Bom, então, a gente tem a página do nosso laboratório, www.l2ps.org, se eu não me engano. Sim. E tem a fanpage também no Facebook, que também é L2PS. Aí, só para lembrar, L2PS significa Laboratório de Pesquisa em Psicologia Social. E tem também... Bom, eu faço bastante divulgação científica. Eu participo de um grupo de divulgação que tem aqui no Brasil que se chama SciCast, Sci de ciência em inglês, né? Science, SciCast, que é um podcast de divulgação científica. Tem uma equipe gigante de pessoas que gostam de divulgação científica, eu faço parte e, além de participar do podcast deles, eu escrevo para o site deles, que é o Portal Deviante. Aí depois eu posso te passar o link para você colocar lá na descrição. Todo o que você falou eu vou colocar por aqui em algum lugar da tela, o link do laboratório, os sites que você acabou de falar. Não tem problema não, porque para todo mundo que fique bem clarinho onde podem procurar você e a informação que podem achar. Não tem problema não. Sim. Maravilha, maravilha. E aí é isso. Maravilhoso. Obrigada mesmo, obrigada pessoas que assistem o vídeo. Compartilhem por se alguém acham que alguém gostaria ou seria útil toda essa informação. Obrigada novamente, Felipe. É verdade, muito obrigada mesmo por ficar aqui nestas 10h24 da manhã respondendo perguntas assim no Zoom, tá? Então é muito bacana, muito bom saber que os pesquisadores gostam de responder perguntas e não ficam aí na boia só das pessoas que fazem pesquisa, senão tem vontade de responder perguntas de pessoas aí, que não tem nada a ver com a academia. Isso é muito bacana mesmo, tá? Acabamos o vídeo, um like se gostaram do vídeo, se gostaram das respostas do Felipe, se gostaram das minhas perguntas, e les enviamos 725 beijos e, sei lá, 6.3 abraços, tá bom? Bye, bye, obrigada, tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.